Olá, pessoal! Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Muito bom dia para a senhora, para o senhor, que sempre tem participado conosco aqui dos vídeos. E eu desejo que essa segunda-feira seja para você uma segunda-feira maravilhosa e o dia hoje seja de bênçãos. Inclusive, daqui a pouco, vamos estar realizando aquela oração toda especial em favor da sua casa, da sua família. E você desejando, você pode escrever aqui abaixo o nome do seu familiar, desse ente querido, dessa pessoa que de repente está doente, passando por um momento de dificuldade. E juntos vamos pedir a Deus por ela, tá bem? Gente, eu gostaria que se a senhora, o senhor tem a sua Bíblia, abra ela no livro de Coríntios, capítulo 2, ou 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 14. Eu estarei falando de 3 assuntos especiais. Eu vou falar do amor de Deus hoje. Eu quero também lhe dar uma explicação com respeito de vivermos para Deus e a nova vida que Ele espera de cada um de nós. E vamos ler de acordo às Escrituras, para que façamos a vontade de Deus nas nossas vidas, tá bom? Você já tem a sua Bíblia aí? Então vamos lá? Eu tenho a minha aqui. Olha só o que diz em 2 Coríntios 5:14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um homem morreu por todos, logo todos morrerão. Vê se a senhora vai entender sobre isso. Vê se você me compreende. O amor de Cristo nos constrange. Eu estava pensando nessa palavra, constrange. Quando que uma pessoa se sente constrangida? Eu penso que é quando ela está fora de algo que esteja normal ou natural ali. Por exemplo, digamos que você entre numa festa, tá todo mundo ali de terno, tá todo mundo de vestido, ou um casamento, tá todo mundo bem vestido, cabelo arrumado, de sapato, e alguém te chama para entrar e você de repente está de chinelo, tá de bermuda, chegou do trabalho agora, você, sabe, não tá arrumado. Eu acho que quando você colocar o pé na festa, que você vê todo mundo arrumadão, você vai se sentir constrangido. Você vai falar, ai, puxa vida, todo mundo arrumado e eu tô desarrumado. Poxa, me constrange estar assim. Deixa eu lá tomar um banho rapidinho, eu já volto. Por que eu tô falando isso? Porque Deus nos amou sem a gente merecer. E Paulo, quando fala isso, que o amor de Deus nos constrange, é porque ele era perseguidor da igreja, ele era uma pessoa que ajudava a prender os cristãos. E agora, por ele estar servindo a Deus, por Deus ter tido misericórdia da vida dele, ele se sentia constrangido com tudo que ele havia feito de errado, e mesmo assim Deus o chamou. Mesmo assim, Deus não olhou para as suas imperfeições. E isso é o que acontece com cada um de nós. Se Deus fosse olhar para os nossos pecados, erros, falhas e defeitos, não estaríamos na sua presença, porque não seríamos dignos dela. Por isso que o amor de Cristo nos constrange, porque sendo nós pecadores, errantes e muito errantes, Ele nos ama e Ele nos amou. Talvez a senhora, o senhor, ninguém dava nada por você, mas o Senhor Jesus deu a vida dele por você. Deus deu a vida do Filho dele por cada um de nós. Para quê? É o que nós vamos aprender agora. Mas fique claro que nenhum que fomos chamados por ele viemos perfeito. Todos tínhamos os nossos erros, estávamos mergulhados em erros, pecados, drogas, prostituição, uma vida totalmente, arruinada. Mas o Senhor Jesus nos deu vida, mesmo quando estávamos mortos.
Eu creio que eu estou falando com pessoas que sabem o que é isso e reconhecem que um dia você estava perdido e a misericórdia de Deus te alcançou e hoje você olha para você e vê: eu não sou merecedor do que Deus tem feito por mim, porque o amor dele nos constrange, ele nos ama de uma tal forma tão grande que ele ignora todas as nossas falhas e defeitos. E olha só o que continua dizendo Paulo aqui no texto. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que legal. Paulo ele fala: o amor de Cristo nos constrange, ele nos resgatou das trevas. Mas por que ele fez isso? Para que vivamos agora para ele. Para que vivamos agora de acordo à sua vontade e não mais a nossa. Porque a nossa vontade sempre arruinou a nossa vida. Mas a vontade do Senhor Jesus é que nos dá vida. A Bíblia fala que aquele que se inclina para o Espírito, ele se inclina para a vida e paz. Então se incline para as coisas de Deus. Ele te salvou para que agora você, através do seu corpo, você venha servi-lo. Eu não sei se você sabe, mas é através do nosso corpo que servimos a Deus. E se você serve a Deus através do seu corpo, você passa a ser um instrumento dele. Agora, se você deixa das coisas de Deus, volta para as coisas desse mundo, você pode ter certeza que o diabo vai querer utilizar o seu corpo para, através do seu corpo, expressar também as vontades dele, que é dos desejos malignos, dos vícios, da prostituição, da destruição que vemos. Hoje, o mundo que vemos é a própria expressão de Satanás nessa terra. E muitas pessoas são usadas por eles e não se dão conta. Então, pessoal, a minha vida, ela pode ser em serviço a Deus ou pode ser de serviço ao mal. Vai depender de mim. Se eu sou grato ao amor de Deus, que um dia me salvou, me libertou, então eu vou servi-lo com a minha vida. E é o que orienta a senhora, o Senhor, a fazê-lo. Amém, pessoal? Olha só, seguindo o texto, ele continua dizendo assim: assim que daqui por adiante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que bacana, pessoal. Se alguém está em Cristo, nova criatura é agora. E as coisas passadas se acabou, morreu. Deus não olha para o meu passado. Deus olha para o que eu estou sendo agora. Por isso que eu não posso mais levar no meu corpo o pecado. Eu não posso mais me inclinar para aquilo que me afasta de Deus. Uma vez que ele deu a sua vida, ele morreu por mim, para que eu agora viva de acordo à sua vontade, e não mais a vontade desse mundo e nem a minha. Então eu queria compartilhar isso com a senhora, com o senhor. Seja você também uma nova criatura, estabelecendo, sabe, uma vida com Deus, uma vida de busca, de oração, de jejum, de santificação, sempre se separando para aquilo que traga Deus a cada dia mais para você e não o afaste da presença dele, tá bom? Eu quero deixar com a senhora, com o senhor, essa palavra, essa reflexão de fé. Você pode ler novamente depois, 2 Coríntios 5, do 14 ao 17. Eu quero agora fazer a oração com você. Vamos juntos falar com o nosso Deus? Feche os seus olhos aí agora. Meu Deus e meu Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos aqui diante de Ti. E como lemos aqui, o Teu amor nos constrange, Senhor, porque o Senhor nos amou como ninguém poderia nos amar. Ou melhor, o Senhor nos ama
mesmo sendo pecadores, mesmo com os nossos erros e defeitos, o Senhor sempre está estendendo as suas mãos para nos salvar, para nos livrar, para nos ajudar. E eu te peço por essa pessoa agora que participa conosco, meu Pai. Venha com o teu poder, tenha misericórdia dessa vida. Eu não sei exatamente o que ela está vivendo, passando, mas que o Senhor entre sobre ela, arrancando, dissipando todas as trevas, pragas e maldições e fazendo da vida dela uma vida abençoada por Ti. Meu Deus, toma os nomes que são colocados aqui dos familiares e oramos todos os dias pedindo a bênção nessa casa, a bênção para esse filho, para esse esposo, para essa esposa, para esse ente querido. Que o Senhor venha mudar e que haja, meu Deus, bênção nesse lar, paz, harmonia, que haja felicidade nessa casa. Abra as portas que estão fechadas e faça da vida dessa pessoa uma vida abençoada. Eu entrego todos em tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Amém, pessoal. Olha, que Deus te abençoe, te guarde e que a luz dele resplandeça sobre você no dia de hoje. Tenha você uma segunda-feira abençoada. E se você pode, compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga e assim vamos disseminar a palavra de Deus, tá bom? Um abraço, até amanhã na próxima Reflexão da Fé.